Capítulo 18. A força deste lugar. Perrin correu pela escuridão. Rastros de névoa aquosa roçavam seu rosto e se condensavam em sua barba. Sua mente estava nebulosa, distante. Onde ele estava indo? O que estava fazendo? Por que ele estava correndo? Ele rugiu e atacou, rasgando a escuridão velada e explodindo ao ar livre. Respirou fundo e pousou no topo de uma colina íngreme coberta por grama curta e irregular, com um anel de árvores na base. O céu rugia e se agitava com as nuvens, como uma panela de alcatrão fervendo. Ele estava no sonho de lobo. Seu corpo dormia no mundo real, no topo da colina com File. Ele sorriu, respirando fundo. Seus problemas não diminuíram. Na verdade, com o ultimato dos mantos brancos, eles pareciam aumentar. Mas tudo estava bem com File. Esse simples fato mudou muito. Com ela ao seu lado, ele poderia fazer qualquer coisa. Ele saltou da encosta e cruzou a área aberta onde seu exército acampava. Eles estavam aqui há tempo suficiente para que sinais aparecessem no sonho de lobo. As tendas refletiam um mundo desperto, embora suas abas estivessem em uma posição diferente cada vez que ele olhava para elas. Fogueiras no chão, suco nos caminhos, pedaços ocasionais de lixo ou ferramentas descartadas. Estes surgiam e depois desapareciam. Ele se moveu rapidamente pelo acampamento, cada passo levando 10 passos. Antigamente ele podia achar estranha a falta de gente no acampamento, mas agora estava acostumado com o sonho de lobo. Isso era natural. Perrin aproximou-se da estátua ao lado do acampamento e olhou para a pedra envelhecida, coberta de líquen preto, laranja e verde. A estátua deveria ter uma postura estranha se tivesse caído dessa maneira. Quase parecia que tinha sido criada dessa maneira, um enorme braço saindo do barro. Perrin virou para sudeste, na direção de onde o acampamento dos mantos brancos seria encontrado. Ele tinha que lidar com eles. Ele estava cada vez mais certo, confiante até, de que não poderia continuar até que confrontasse essas sombras do passado. Havia uma maneira de lidar com eles, com certeza. Uma armadilha cuidadosa usando os manhãs sábias, e Perrin poderia atingir os filhos com tanta força que eles se despedaçariam. Ele poderia até mesmo destruí-los permanentemente como um grupo. Ele tinha os meios, a oportunidade e a motivação. Não haveria mais medo na Terra. Não haveria mais julgamento simulado dos mantos brancos. Ele saltou para a frente, subindo 10 metros e caindo levemente no chão. Então decolou, correndo para o sudeste ao longo da estrada. Ele encontrou o acampamento dos mantos brancos em uma depressão na floresta, milhares de tendas brancas montadas em anéis apertados. As tendas de cerca de 10.000 filhos, juntamente com outros 10.000 mercenários e outros soldados. Baur estimava que essa era a maior parte dos filhos restantes, embora não tivesse certeza de como havia obtido esse conhecimento. Esperançosamente, o ódio do homem empoeirado pelos mantos brancos não estava atrapalhando seu julgamento. Perrin moveu-se entre as tendas, procurando ver se conseguia descobrir alguma coisa que Elias e Zael não tivessem descoberto. Era improvável, mas ele achou que valia a pena tentar enquanto ele estava aqui. Além disso, ele queria ver o lugar com os próprios olhos. Ele levantou as abas, moveu-se entre grupo de tendas, inspecionando o local e sentindo-o em seus ocupantes. O acampamento foi organizado de maneira muito ordenada. O interior era menos estável do que as próprias tendas, mas o que ele viu também era mantido em ordem. Os mantos brancos gostavam de coisas limpas, arrumadas e cuidadosamente dobradas. E gostavam de fingir que o mundo inteiro podia ser polido e limpo da mesma maneira. Pessoas definidas e explicadas em uma ou duas palavras. Perrin balançou a cabeça, dirigindo-se à tenda do senhor capitão comandante. A organização das tendas levou-o facilmente até lá, no anel central. Não era muito maior do que as outras tendas e Perrin entrou, tentando ver se conseguia encontrar alguma coisa útil.
Estava mobiliada com simplicidade, com um saco de dormir que estava em uma posição diferente cada vez que Pen olhava para ele, junto com uma mesa contendo objetos que desapareciam e apareciam ao acaso. Se aproximou dele, pegando algo que apareceu ali. Um anel de sinete. Ele não reconheceu o sinete, uma adaga alada, mas memorizou pouco antes de o anel desaparecer de seus dedos, transitório demais para permanecer muito tempo no sonho de lobo. Embora ele tivesse encontrado com o líder dos mantos brancos e se correspondido com um homem, ele não sabia muito sobre o passado dele. Talvez isso ajudasse. Ele vasculhou a tenda um pouco mais, não encontrando nada de útil. Então foi para a grande tenda onde Gaú havia explicado que muitos dos cativos estavam sendo mantidos. Aqui, ele viu o chapéu de Mestre Gil aparecer por um momento e depois desaparecer. Satisfeito, Pen voltou para fora da tenda. Ao fazê-lo, percebeu que algo o incomodava. Ele não deveria ter tentado algo assim quando File foi sequestrada. Ele enviou vários batedores para Malden. Luz. Ele teve que se conter para não sair marchando para encontrar File sozinho. Mas ele nunca tentou visitar o lugar no sonho de lobo. Talvez fosse inútil, mas ele não havia considerado a possibilidade, e esse problema o conduziu. Ele congelou, passando por uma carroça estacionada ao lado de uma das tendas dos mantos brancos. A parte de trás estava aberta e um lobo prateado grisalho estava lá, observando-o. Deixe minha atenção se estreitar demais, saltador, disse Perry. Quando sou consumido por um objetivo, isso pode me deixar descuidado. Isso pode ser perigoso. Como na batalha, ao se concentrar no adversário à sua frente, você pode se expor ao arqueiro ao lado. Saltador abriu a boca, sorrindo como os lobos. Ele pulou da carroça. Bem podia sentir outros lobos por perto. Os outros do bando com quem ele havia corrido antes. Carvalho dançarino, faíscas e sem limite. Tudo bem, disse ele a Saltador. Estou pronto para aprender. Saltador sentou-se de cócoras, observando Perry. Siga, o lobo enviou. Então desapareceu. Perry xingou, olhando em volta. Para onde foi o lobo? Ele se moveu pelo acampamento, procurando, mas não conseguia sentir Saltador em lugar nenhum. Ele estendeu a mão com sua mente. Nada. Jovem touro. De repente, Saltador estava atrás dele. Siga. E desapareceu de novo. Perry rosnou, então se moveu rapidamente pelo acampamento. Quando ele não encontrou o lobo, mudou para o campo de grãos onde havia encontrado o Saltador da última vez. O lobo não estava lá. Perry ficou parado entre os grãos que sopravam, frustrado. Saltador o encontrou alguns minutos depois. O lobo cheirava insatisfeito. Siga, ele enviou. Não sei como, disse Perry. Saltador, não sei para onde você está indo. O lobo sentou-se. Ele viu uma imagem de um filhote de lobo juntando-se a outros do bando. O filhote observou os mais velhos e fez o que eles fizeram. Eu não sou um lobo saltador, disse Perry. Eu não aprendo como você. Você deve me explicar o que quer que eu faça. Acompanhe. O lobo enviou uma imagem de, estranhamente, Campo de Hammond. Então ele desapareceu. Perry o seguiu, aparecendo em um gramado familiar. Um grupo de edifícios se alinhava, o que parecia errado. Campo de Hammond deveria ser uma pequena vila, não uma cidade com um muro de pedra e uma estrada passando pela pousada do prefeito, pavimentada com pedras. Muita coisa mudou no curto período de tempo em que ele esteve fora. Por que viemos aqui? Pen perguntou. Perturbadoramente, a bandeira de cabeça de lobo ainda tremulhava no mastro acima do gramado. Podia ser um truque do sonho de lobo, mas ele duvidava. Sabia muito bem que o entusiasmo do povo de Dois Rios empunhava o estandarte de
Perrin olhos dourados. Os homens são estranhos, Saltador enviou. Perrin virou-se para o velho lobo. Os homens têm pensamentos estranhos, disse Saltador. Não tentamos entendê-los. Por que o cervo foge? Ou o pardal voa? A árvore cresce? Eles fazem, isso é tudo. Certo, disse Perrin. Não posso ensinar um pardal a caçar, continuou o Saltador. E um pardal não ensina um lobo a voar. Mas aqui você pode voar, disse Perrin. Sim, e eu não fui ensinado. Eu sei. O cheiro de Saltador estava cheio de emoção e confusão. Todos os lobos se lembravam de tudo que um de sua espécie sabia. Saltador estava frustrado porque queria ensinar Perrin, mas não estava acostumado a fazer as coisas como as pessoas. Por favor, disse Perrin, tente me explicar o que você quer dizer. Você sempre me diz que estar aqui com muita força. É perigoso, você diz. Por quê? Você está dormindo, disse Saltador. O outro você. Você não pode ficar aqui muito tempo. Você deve sempre se lembrar de que não é natural aqui. Este não é o seu esconderijo. Saltador virou-se para as casas ao redor deles. Este é o seu covil, o covil de seu pai. Esse lugar. Lembre-se, isso evitará que você se perca. Era assim que sua espécie fazia. Compreende? Não era uma pergunta, embora fosse uma espécie de súplica. Saltador não tinha certeza de como explicar melhor. Posso tentar, pensou Perrin, interpretando o envio da melhor maneira possível. Mas Saltador estava errado. Este lugar não era a sua casa. A casa de Perrin era com File. Ele precisava se lembrar disso, de alguma forma, para evitar ser arrastado para o sonho de lobo com muita força. Ele via ela em sua mente. Eu vi ela em sua mente, jovem touro. Saltador enviou, inclinando a cabeça. Ela é como uma colmeia de abelhas, com mel doce e ferrões afiados. A imagem de Saltador de File era de uma loba muito confusa. Alguém que beliscava o nariz de brincadeira de momento e rosnava para ele no próximo, recusando-se a compartilhar sua carne. Perrin sorriu. A memória faz parte, Saltador enviou. Mas a outra parte é você. Deve permanecer como um jovem touro. O reflexo de um lobo na água brilhando e tornando-se indistinto à medida que as ondulações atravessavam. Não entendo. A força deste lugar, Saltador enviou uma imagem de um lobo esculpido em pedra, é a força de vocês. O lobo pensou por um momento. Ficar em pé. Permanecer. Ser você. Com isso, o lobo se levantou e recuou, como se estivesse se preparando para correr para Perrin. Confuso, Perrin imaginou-se como era, segurando aquela imagem em sua cabeça o mais forte que podia. Saltador correu e pulou nele, batendo seu corpo em Perrin. Ele já havia feito isso antes, de alguma forma forçando Perrin a sair do sonho de lobo. Desta vez, porém, Perrin estava pronto e esperando. Instintivamente, Perrin recuou. O sonho de lobo vacilou ao seu redor, mas depois se firmou novamente. Saltador ricocheteou nele, embora o lobo pesado devesse ter derrubado Perrin no chão. Saltador balançou a cabeça, um pouco atordoado. Bom, ele enviou, satisfeito. Bom, você aprende. Novamente. Perrin se firmou bem a tempo de ser atingido por Saltador pela segunda vez. Perrin rosnou, mas manteve-se firme. Aqui, Saltador enviou, dando uma imagem do campo de grãos. Saltador desapareceu e Perrin o seguiu. Assim que ele apareceu, o lobo se chocou contra ele, mente e corpo. Perrin caiu no chão desta vez, tudo oscilando e brilhando. Ele se sentiu sendo empurrado para longe, forçado a sair do sonho de lobo e entrar em seus sonhos comuns. Não, ele pensou,
segurando a imagem de si mesmo ajoelhado entre aqueles campos de trigo. Ele estava lá. Ele o imaginou, sólido e real. Ele sentiu o cheiro da aveia, o ar úmido, vivo com os aromas de terra e folhas caídas. A paisagem se fundiu. Ele ofegou, ajoelhado no chão, mas ainda estava no sonho de lobo. Bom, Saltador enviou. Você aprende rapidamente. Não há outra opção, disse Pen, levantando-se. A última caçada está chegando, concordou Saltador, enviando uma imagem do acampamento dos mantos brancos. Pen o seguiu, preparando-se. Nenhum ataque veio. Ele olhou em volta, procurando o lobo. Algo bateu em sua mente. Não houve movimento, apenas o ataque mental. Não foi tão forte quanto antes, mas foi inesperado. Pen mal conseguiu lutar contra isso. Saltador caiu do ar, pousando graciosamente no chão. Esteja sempre pronto, o lobo enviou. Sempre, mas especialmente quando você se move. A imagem de um lobo cuidadoso testando o ar antes de sair para um pasto aberto. Entendo. Mas não venha com muita força, repreendeu o saltador. Imediatamente Pen se forçou a se lembrar de Fire e do lugar onde dormia. Sua casa. Ele desvaneceu-se ligeiramente. Sua pele não ficou translúcida e o sonho de lobo permaneceu o mesmo, mas ele se sentiu mais exposto. Bom, Saltador enviou. Sempre pronto, mas nunca segurando forte demais. Como carregar um filhote em suas mandíbulas. Não será um equilíbrio fácil, disse Perry. Saltador soltou um cheiro ligeiramente confuso. Claro que é difícil. Perry sorriu. E agora? Correndo, Saltador enviou. Então, mais prática. O lobo saiu correndo, disparando em um borrão de cinza e prata em direção à estrada. Perry o seguiu. Ele sentia a determinação de Saltador, um cheiro que era extremamente parecido com o cheiro de Tan quando treinava os refugiados para lutar. Isso fez Perrin sorrir. Eles correram pela estrada e Perrin praticou o equilíbrio de não estar no sonho com muita força, mas estar pronto para solidificar seu senso de identidade a qualquer momento. Ocasionalmente, Saltador o atacava, tentando tirá-lo do sonho de lobo. Eles continuaram até que Saltador, de repente, parou de correr. Perdeu mais alguns passos, passando à frente do lobo antes de parar. Havia algo na frente dele. Uma parede violeta translúcida que cortava diretamente a estrada. Ele se estendia para o céu e distante, para a direita e para a esquerda. Saltador? Ben perguntou. O que é isto? Algo errado, Saltador enviou. Não deveria estar aqui. O lobo cheirava a raiva. Ben deu um passo à frente e ergueu a mão em direção à superfície, mas hesitou. Parecia vidro. Ele nunca tinha visto nada assim no sonho de lobo. Poderia ser como as bolhas do mal? Ele olhou para o céu. A parede brilhou de repente e desapareceu. Perrin piscou, cambaleando para trás. Ele olhou para o saltador. O lobo sentou-se de cócoras, olhando para o lugar onde a parede estava. Venha, jovem touro. O lobo finalmente enviou, de pé. Vamos praticar em outro lugar. Ele saiu correndo. Perrin olhou para a estrada. Fosse o que fosse a parede, não havia deixado nenhum sinal visível de sua existência. Preocupado, Perrin seguiu o saltador. Queime, onde estão aqueles arqueiros? Ródio e Turaldi subiu ao topo da encosta. Eu queria que eles se formassem nas torres dianteiras 1 hora atrás para substituir os besteiros. Diante dele, a batalha retiniu e gritou, grunhiu, bateu e rugiu. Estranho. Um bando de troques havia atravessado o rio, atravessando em jangadas, vaus ou em uma tosca ponte flutuante feita de jangadas de toras. Os troques odiavam atravessar a água. Demorou muito para acabar com eles.
E era por isso que essa fortificação era tão útil. A encosta descia diretamente para o único val de tamanho razoável em léguas. Ao norte, os troques ferviam através de uma passagem para fora da praga e corriam direto para o rio Arinelli. Quando puderam ser forçados a atravessar, Quando podiam ser forçados a atravessar, eles enfrentavam a encosta que havia sido cavada com trincheiras, empilhada com baluartes e com torres de arqueiros no topo. Não havia como chegar à cidade de Manadon a partir da praga, exceto por esta colina. Era uma posição ideal para conter uma força muito maior, mas mesmo as melhores fortificações podiam ser invadidas, especialmente quando seus homens estavam cansados de semanas de combate. Os troques haviam atravessado e lutado para subir a encosta sobre uma saraivada de flechas caindo nas trincheiras, tendo dificuldades em superar os altos baluartes. A encosta tinha uma área plana no topo, onde Thorald tinha sua posição de comando no acampamento superior. Ele dava ordens enquanto olhava para a massa entrelaçada de trincheiras, baluartes e torres. Os Trollocs estavam morrendo de vontade de lançar atrás de um dos baluartes. E Thorald assistiu até o último Trolloc, uma enorme besta com cara de carneiro, rugir e morrer com 3 lanças em suas entranhas. Parecia que outra onda estava chegando. O Mildral conduzindo outra massa de Trollocs pela passagem. Tantos corpos haviam caído no rio que ele estava entupido no momento, correndo vermelho, as carcaças servindo de apoio para aqueles que vinham atrás. Arqueiros! Thorald berrou. Onde estão aqueles malditos? Uma companhia de arqueiros finalmente passou correndo, alguns das reservas que ele reteve. A maioria deles tinha a pele cobreada de Domani, embora houvesse alguns tarabonianos perdidos misturados. Eles carregavam uma grande variedade de arcos. Arcos longos Domani, arcos curtos saldaianos serpentinos, recolhidos de postos de guarda ou aldeias, até mesmo alguns arcos longos de 2 rios. Lidrim, Thorald chamou. O jovem oficial, de olhos duros, correu pela encosta até ele. O uniforme marrom de Lidrim estava amassado e sujo nos joelhos, não porque ele fosse disciplinado, mas porque havia momentos em que seus homens precisavam mais dele do que sua lavanderia. Vá com aqueles arqueiros para as torres, disse Thorald. Aqueles Trollocs vão forçar outra invasão. Não quero outro punhado chegando ao topo, está me ouvindo? Se eles tomarem nossa posição e a usarem contra nós, teria uma manhã terrível. Lidrim não sorriu com o comentário como antes. Ele não sorria muito mais. Geralmente apenas quando ele conseguia matar um Trolloc. Ele cumprimentou, virando-se para correr atrás dos arqueiros. Thorald virou-se e olhou para a parte de trás da colina. O acampamento inferior foi montado ali, à sombra da encosta íngreme. Esta colina tinha sido uma formação natural, mas os saldaianos a construíram ao longo dos anos, com uma longa encosta estendendo-se em direção ao rio e outra mais íngreme no lado oposto. No acampamento inferior, suas tropas podiam dormir e comer, e seus suprimentos podiam ser protegidos, todos protegidos das flechas inimigas, pela encosta íngreme na qual Thorald agora se encontrava. Ambos os campos, superior e inferior, eram colchas de retalhos. Algumas das tendas foram compradas em aldeias saldaianas, algumas eram de fabricação Domani, e dezenas foram trazidas por portais de todo o país. Um grande número delas eram enormes coisas cairrianas com padrões listrados. Elas mantinham uma chuva longe de seus homens e isso era o suficiente. Os saldaianos certamente sabiam como construir fortificações. Se ao menos Thorald tivesse conseguido convencê-los a deixar seu esconderijo na cidade de Maradon e vir ajudá-lo. Agora, disse Thorald, onde em... Ele parou quando algo escureceu o céu. Ele mal teve tempo de xingar e se esquivar quando um grupo de grandes objetos choveu, arqueando alto para cair no acampamento superior, provocando uivos de dor e confusão. Aqueles não eram pedregulhos, eram cadáveres. Os corpos enormes de Trollocs mortos. O exército de Crias das Sombras finalmente montou seus trabucos. Uma parte de Thorald ficou impressionada por ele os ter levado a isso. Sem dúvida,
O equipamento de cerco foi trazido para atacar Maradon, que ficava um pouco ao sul. Instalar os trabucos no val para atacar as linhas de Turaldi não apenas desaceleraria as crias das sombras, mas também exporia seus trabucos ao seu contrafogo. Ele não esperava que eles jogassem carcaças. Ele amaldiçoou quando o céu escureceu novamente, mais corpos caindo, derrubando tendas, esmagando soldados. Curadores, Ituraldi berrou. Onde estão aqueles Ashaman? Ele pressionou os Ashaman com força desde que o cerco começou, à beira da exaustão. Agora ele os protegia. Usava só quando os assaltos dos Trollocs chegavam muito perto do acampamento superior. Senhor, um jovem mensageiro com sujeira sob as unhas subiu da linha de frente. Seu rosto Domini estava pálido e ele ainda era jovem demais para deixar crescer um bigode adequado. O capitão Finzas relata que o exército de Quilha das Sombras está movendo trabucos para o alcance. São 16 pela contagem dele. Deixa o capitão Finzas saber que seu momento não poderia ser melhor, rosnou Ituraldi. Sinto muito, meu senhor. Eles os rolaram pela passagem antes de descobrirmos o que estava acontecendo. A saraivada inicial atingiu nosso posto de vigia. O próprio Lord Finzas foi ferido. Ituraldi assentiu. Rajab estava chegando para assumir o comando do acampamento superior de organizar os feridos. Abaixo, muitos corpos também atingiram o acampamento inferior. Os tarabucos poderiam obter altura e alcance para lançar sobre a colina e cair sobre seus homens em área anteriormente protegida. Ele teria que recuar o acampamento inferior mais adiante na planície em direção a Maradon, o que atrasaria os tempos de resposta. Cinzas sangrentas. Nunca praguejei tanto, pensou Ituraldi. Foi aquele menino, o dragão renascido. Randy Autor havia feito promessas a Ituraldi, algumas faladas, outras implícitas. Prometeu proteger Arad Doman do Xianshan. Prometeu que Ituraldi poderia viver ao invés de morrer preso pelo Xianshan. Prometeu dar-lhe algo para fazer, algo importante, algo vital, algo impossível. Segure a sombra. Lute até que a ajuda chegue. O céu voltou a escurecer e Ituraldi mergulhou no pavilhão de comando, que tinha um telhado de madeira como precaução contra as armas de cerco. Ele temia tiros de pedras menores, não carcaças. Os homens se espalharam para puxar os feridos para a relativa segurança do acampamento inferior e de lá pela planície em direção a Maradon. Rajab liderou o esforço. O homem pesado tinha um pescoço tão grosso quanto um freixo de 10 anos e braços quase tão largos. Ele agora mancava enquanto caminhava, sua perna esquerda machucada na luta e amputada abaixo do joelho. As Aes Sedai o curaram o melhor que puderam, e ele andava sobre uma muleta. Ele se recusou a se retirar pelos portões com os feridos graves, e Turaldi não o forçou. Você não jogava fora um bom oficial por causa de um ferimento. Um jovem oficial estremeceu quando uma carcaça inchada bateu contra o topo do pavilhão. O oficial, Zel, não tinha a pele acobreada de um Domani, embora usasse um bigode muito Domani e uma marca de beleza em forma de flecha na bochecha. Marca de beleza? Acho que não, hein? Marca de nascença, talvez? Eles não poderiam resistir aos Trollocs aqui por muito mais tempo, não com os números que estava apresentando. Ituraldi teria que recuar, ponto a ponto, mais para dentro de Saldaia, mais para Arad Doman. Estranho como ele sempre estava se retirando para sua terra natal. Primeiro do sul, agora do nordeste. Arad Doman seria esmagado entre os Xianshan e os Trollocs. É melhor você manter sua palavra, garoto. Ele não podia recuar para Maradon, infelizmente. Os Saldaianos deixaram bem claro que consideravam Ituraldi e o dragão renascido como invasores. Malditos idiotas. Pelo menos ele teve a chance de destruir aquelas máquinas de cerco. Outro corpo atingiu o topo do pavilhão de comando, mas o telhado resistiu. Pelo fedor, em alguns casos respingos, daqueles Trollocs falecidos, eles não escolheram os recém-mortos para esse ataque.
Confiante que seus oficiais estavam cuidando de seus deveres, agora não era hora de interferir. E Tural juntou as mãos atrás dele. Ao vê-lo, os soldados dentro e fora do pavilhão ficaram um pouco mais eretos. O melhor dos planos durava apenas até a primeira flecha acertar, mas um comandante determinado e inflexível poderia trazer ordem ao caos pela maneira como se comportava. Acima, a tempestade fervilhava, nuvens prateadas e negras como uma panela enegrecida pendurada acima de uma fogueira, pedaços de aço brilhando nas bordas da fuligem incrustada. Não era natural. Deixe seus homens verem que ele não os temia, mesmo quando granizo de cadáveres caíam sobre eles. Os feridos foram levados embora e os homens do acampamento inferior começaram a desmontá-lo, preparando-se para movê-los mais para trás. Ele manteve seus arqueiros e besteiros atirando, piqueiros prontos ao longo da amurada. Ele tinha uma cavalaria considerável, mas não podia usá-la aqui. Esses trabucos, se deixados sozinhos, desgastariam seus homens com pedregulhos e tiros de spray. Não faz sentido. Mas Ituralde pretendia vê-los queimados primeiro, usando um Ashman ou uma força de ataque com flechas incendiárias através de um portal. Se ao menos ele pudesse recuar para Maradon. Mas o senhor Saldeano não deixaria entrar. Se Ituralde voltasse para a cidade, seria esmagado contra aquelas paredes pelos Trollocs. Malditos! Malditos tolos! Que tipo de idiota negava refúgio aos homens quando um exército de Quilha das Sombras estava batendo em seus portões? Quero um relatório de danos, disse Turaldi ao Tenente News. Prepare os arqueiros para um ataque àquelas máquinas de cerco e traga 2 dos Ashman que estão de plantão. Diga ao capitão Credin para vigiar aquele ataque troque através do val. Eles redobrarão seus esforços após esta barragem, pois presumirão que estamos desordenados. O jovem assentiu e saiu apressado enquanto Rajab entrou mancando no pavilhão, esfregando seu queixo largo. Você acertou novamente sobre aqueles tabucos. Eles os armaram para nos atacar. Eu tento sempre adivinhar certo, disse Turaldi. Quando eu não o faço, nós perdemos. Rajab grunhiu. Lá em cima aquela tempestade fervilhava. À distância, e Turaldi podia ouvir o chamado dos Trollocs, batendo tambores de guerra. Homens gritando. Algo está errado, disse Turaldi. Toda essa maldita guerra está errada, disse Rajab. Não deveríamos estar aqui. Deveriam ser os Saldaianos. Todo o seu exército, não apenas os poucos cavaleiros que o Lorde Dragão nos deu. Mais do que isso, disse Turaldi examinando o céu. Por que carcaças, Rajab? Para nos desmoralizar? Não era uma tática inédita. Mas, nos primeiros ataques? Por que não usar pedras quando elas causam mais danos e em seguida passar para os corpos uma vez que a surpresa foi gasta? Os Trollocs não tinham cabeça para táticas, mas os Mizraos, eles podiam ser astutos. Ele aprendeu isso em primeira mão. Enquanto Turaldi olhava para o céu, outra rajada maciça caiu, como se gerada pelas nuvens escuras. Luz. Onde eles conseguiram tantos trabucos? O suficiente para jogar centenas de cadáveres? Segundo ele, são 16, dissera o menino. Não era o suficiente. Algumas daquelas carcaças estavam caindo muito uniformemente. Isso o atingiu como uma rajada de chuva congelada. Aqueles malditos monstros espertos. Arqueiros, Ituraldi gritou. Arqueiros, observem os céus. Não são corpos. Era tarde demais. Enquanto ele gritava, os Dragkar abriram suas asas. Bem mais da metade das carcaças nesta saraivada eram crias das sombras vivas, escondidas entre os corpos que caíam. Após o primeiro ataque Dragkar em seu exército alguns dias atrás,
Ele deixou os arqueiros em rotação permanente observando os céus dia e noite. Mas os arqueiros não tinham ordens para atirar em corpos que caíam. E Turaldi continuou a berrar enquanto saltava do pavilhão e sacava a espada da bainha. O acampamento superior tornou-se um caos quando os Dragkar caíram no meio dos soldados. Um grande número deles caiu ao redor do pavilhão de comando, seus olhos negros muito grandes brilhando, atraindo homens para eles com suas doces canções. E Turaldi gritou mais alto que pôde, enchendo os ouvidos com o som de sua própria voz. Uma das feras veio atrás dele, mas seu grito o impediu de ouvir seu sussurro. Ele pareceu surpreso, tão surpreso quanto algo tão inumano poderia parecer, quando ele tropeçou em sua direção, fingindo ser atraído. Então desferiu um golpe habilidoso em seu pescoço. Sangue escuro escorria pela pele branca leitosa quando Ituraldi puxou sua lâmina, ainda gritando. Ele viu Rajab tropeçar e cair no chão quando uma das crias das sombras saltou sobre ele. Ituraldi não podia ir até ele. Ele próprio foi confrontado por outro dos monstros. Em um momento abençoado, ele notou bolas de fogo atingindo os Dragkar no ar, os Ashaman. Mas, ao mesmo tempo, ao longe, ele ouviu os tambores de guerra ficarem mais altos. Como ele previra, a força turbulenta dos Trolls atingira o Val com mais força do que nunca. Bom, mas às vezes ele odiava estar certo. É melhor você manter sua promessa de me enviar ajuda, garoto, pensou Ituraldi enquanto lutava contra o segundo Dragkar, seus gritos cada vez mais roucos. Bom, mas é melhor. File caminhou pelo acampamento de Perrin, o ar vibrando com vozes tagarelas, grunhidos de esforços e gritos de homens dando ordens. Perrin enviaram um último pedido de negociação aos Mantos Brancos, mas ainda não obtivera a resposta. File se sentia revigorada. Ela passou a noite inteira aninhada em Perrin no topo da colina. Trouxe muitas roupas de cama e cobertores. De certa forma, o topo da colina gramada era mais confortável do que a barraca deles. Os batedores haviam retornado de Caerhien esta manhã. Seu relatório viria em breve. Por enquanto, File havia tomado banho e comido. Era hora de fazer algo sobre Berelém. Ela atravessou a grama pisoteada em direção à ascensão maienense do acampamento, sentindo sua raiva aumentar. Berelém tinha ido longe demais. Perrin afirmou que os rumores vieram das criadas de Berelém, não da própria mulher. Mas File via a verdade. A primeira era uma mestre em manipular e controlar boatos. Essa foi uma das melhores maneiras de governar a partir de uma posição de relativa fraqueza. A primeira fazia isso em Mayenne, e ela fez o mesmo aqui no acampamento, onde File era a parte mais forte como esposa de Perrin. Um par de guardas alados estava parado na entrada da seção de Mayenne, seus peitorais pintados de carmesim, capacetes alados em formas de potes estendendo-se até a nuca. Eles nunca se levantavam mais altos quando File se aproximou. Eles se levantaram mais altos quando File se aproximou, segurando suas lanças que eram principalmente ornamentais, flâmulas com falcão dourado em voo estampado em seus comprimentos azuis. File teve que esticar o pescoço para encará-los. Leve-me até a sua senhora, ela ordenou. Os guardas assentiram, um levantando a mão enluvada e acenando para dois outros homens dentro do acampamento a assumirem a guarda. Disseram-nos para esperar por você, disse o guarda a File em voz grave. File ergueu uma sobrancelha. Hoje? Não. A primeira simplesmente disse que se você viesse, deveria ser obedecida. Claro que devo ser obedecida. Este é o exército do meu marido. Os guardas não discutiram com ela, embora provavelmente discordassem. Berelém fora enviada para acompanhar Perrin, mas não receberam o comando expresso sobre ela ou suas tropas. File seguiu os homens. O sol estava, por milagre, começando a secar. File disse a Perrin não estava incomodada com os rumores, mas estava frustrada com a ousadia de Berelém. Aquela mulher, pensou File,
Como ela ousa? Não. Não, Fale não poderia continuar por esse caminho. Uma boa discussão a faria se sentir melhor, mas reforçaria os rumores. O que mais as pessoas iriam supor se a vissem caminhar até a tenda da primeira e então gritar com ela? Fale tinha que permanecer calma. Seria difícil. O acampamento maianense foi organizado com linhas de homens irradiando de uma tenda central como os raios de uma roda. A guarda alada não tinha tendas. Essas estavam como Gil, mas havia um arranjo muito ordenado para os agrupamentos. Pareciam quase nivelados demais. Os cobertores dobrados, as pilhas de lanças, as varas dos cavalos e as fogueiras periódicas. O pavilhão central de Berelém era lilás e marrom, resgate de Malden. Fale manteve a compostura enquanto os dois guardas imponentes a levavam até a tenda. Um bateu no poste do lado de fora, pedindo permissão para entrar. A voz tranquila de Berelém respondeu e o guarda empurrou a aba da entrada para Fale. Quando ela se moveu para entrar, um farfalhar lá dentro a fez recuar e a Noura saiu. A Aesedai assinou com a cabeça para Fale, as tranças sobrepostas ao redor de seu rosto balançando. Ela parecia descontente. Ainda não havia recuperado o favor de sua senhora. Fale respirou fundo e entrou no pavilhão. Estava fresco lá dentro. O chão estava coberto por um tapete marrom e verde com um padrão de era retorcida. Embora o pavilhão parecesse vazio sem a habitual mobília de visigem de Berelém, ela tinha um par de robustas cadeiras de carvalho e uma mesa de luz de Malden. A primeira, falou. Lady File, ela disse calmamente. Hoje ela usava o diadema de Mayenne. A fina coroa tinha uma grandeza simples, sem ornamentos, exceto pelo falcão dourado voando como se estivesse saltando em direção à luz do sol que fluía em manchas através do teto da tenda. As abas foram removidas para deixar a luz entrar. O vestido da primeira era dourado e verde, um cinto muito simples na cintura, o decote profundo. Fale sentou-se em uma das cadeiras. Essa conversa seria perigosa. Poderia conduzir ao desastre. Mas precisava ser feita. Acredito que esteja bem, disse Berelém. As chuvas dos últimos dias não foram muito pesadas? As chuvas têm sido terríveis, Berelém, disse File. Mas não estou aqui para falar sobre elas. Berelém franziu os lábios perfeitos. Bom, mas a mulher era linda. Em comparação, File se sentia completamente suja, com o nariz muito grande e os seios muito pequenos. Sua voz não era tão melódica quanto a de Berelém. Por que o Criador fazia pessoas tão perfeitas quanto Berelém? Era zombaria do resto deles? Mas Perry não amava Berelém. Ele amava File. Lembre-se disso. Muito bem, disse Berelém. Achei que essa discussão viria. Deixe-me prometer a você que os rumores são absolutamente falsos. Nada inapropriado aconteceu entre mim e seu marido. Ele já me disse isso, disse File, e confio na palavra dele acima da sua. Isso fez com que Berelém franzisse a testa. Ela era uma mestra em interações políticas, possuindo uma habilidade e sutileza que File invejava. Apesar de sua juventude, Berelém manteve sua pequena cidade-estado livre da muito maior e poderosa Tear. File só podia adivinhar quanto marabalismo, trapaça política e pura esperteza isso devia ter exigido. Então, por que veio até mim? Berelém perguntou, sentando-se. Se seu coração está tranquilo, então não há problemas. Nós duas sabemos que se você não dormiu ou não com meu marido, não é um problema aqui, disse File, e os olhos de Berelém se arregalaram. Não é o que aconteceu, mas o que se presume que me irrita. Os rumores podem ser encontrados em qualquer lugar onde as pessoas estejam reunidas, disse Berelém, particularmente onde os homens fofocam. É improvável que rumores tão fortes e persistentes
Tenham acontecido sem incentivo, disse File. Agora todos no acampamento, incluindo os refugiados jurados a mim, assumem que você dormiu com meu marido enquanto eu estava fora. Isso não apenas me faz parecer uma tola, mas lança uma sombra sobre a honra de Perrin. Ele não pode liderar se as pessoas o consideram o tipo de homem que correrá para os braços de outra mulher no momento em que sua esposa se for. Outros governantes superaram tais rumores, disse Bererém. E, para muitos deles, os rumores não eram infundados. As monarquias sobrevivem à infidelidade. Talvez em Ilian ou Tear, disse File. Mas Saldaia espera mais de seus monarcas, assim como o povo de Dois Rios. Perrin não é como os outros governantes. A maneira como os seus homens olham para ele o destrói por dentro. Acho que você o subestima, disse Bererém. Ele vencerá e aprenderá a usar o boato para seu ganho. Isso o tornará mais forte como um homem governante. Fale estudou a mulher. Você não entende nada, não é? Bererém reagiu como se tivesse levado um tapa. Ela obviamente não gostava da franqueza dessa conversa. Isso poderia dar a File uma pequena vantagem. Eu entendo os homens, Lady File, Bererém disse friamente. E seu marido não é exceção. Já que você decidiu ser sincera, eu retribuirei da mesma forma. Você foi inteligente ao tomar a Ibara quando fez, unindo Saldaea ao dragão renascido. Mas não pense que ele permanecerá seu sem contestação. File respirou fundo. Era hora de fazê-la jogar. A reputação de Perrin foi severamente prejudicada pelo que você fez, minha primeira senhora. Para minha própria desonra, eu poderia ter perdoado você, mas não pela dele. Não vejo o que pode ser feito. Sim, disse File. E tenho certeza que uma de nós vai ter que morrer. Belém permaneceu impassível. Desculpe? Nas terras da fronteira, se uma mulher descobrir que outra está se deitando com seu marido, ela terá a opção de lutar com faca. Isso era verdade, embora a tradição fosse antiga, raramente observada por mais tempo. A única maneira de limpar meu nome é você e eu lutarmos. O que isso provaria? No mínimo, se você estivesse morta, isso impediria qualquer um de pensar que você está dormindo com meu marido pelas minhas costas. Você está realmente me ameaçando em minha própria tenda? Isso não é uma ameaça, disse File, permanecendo firme. Luz. Ela esperava que fosse pelo caminho certo. Isso é um desafio. Perelinha estudou, olhos calculistas. Farei uma declaração pública. Castigarei publicamente minhas cunhadas por seus boatos e contarei ao acampamento que nada aconteceu. Você realmente acha que isso acabaria com os rumores? Você não se opôs a eles antes do meu retorno. Isso é visto como prova. E, claro, agora espera-se que você haja como se nada tivesse acontecido. Você não pode estar falando sério sobre este desafio. Em relação à honra do meu marido, Berelin, eu sempre falo sério. Ela encontrou os olhos da mulher e viu preocupação lá. Berelin não queria lutar com ela. E, claro, File não queria lutar contra Berelin, não apenas porque não tinha certeza se poderia vencer ou não. Embora ela sempre quisesse se vingar da primeira por aquela vez em que Berelin havia tirado sua faca dela. Farei o desafio formalmente esta noite, diante de todo o acampamento, disse File mantendo a voz calma. Você terá um dia para responder ou sair. Não vou fazer parte dessa tolice. Você já faz, disse File levantando-se. Isso é o que você colocou em movimento no momento em que deixou esses rumores começarem. File virou-se para sair da tenda. Ela teve que trabalhar duro para esconder seu nervosismo. Teria Berelém visto como sua testa pinicava de suor? File sentiu como se estivesse andando no fio de uma espada. Se a notícia desse desafio chegasse a Pain, ele ficaria furioso. Ela tinha que esperar que,
Lady File, Berelin disse atrás. A voz da primeira estava cheia de preocupação. Certamente podemos encontrar outro acordo. Não force isso. File parou com o coração batendo forte. Ela se virou. A primeira parecia genuinamente preocupada. Sim. Ela acreditava que File era sanguinário o suficiente para fazer esse desafio. Quero você fora da vida de Perrin, Berelin, disse File. Terei isso, de uma forma ou de outra. Você quer que eu vá embora? Perguntou Berelin. As tarefas que o Lorde Dragão me deu estão concluídas. Suponho que poderia pegar meus homens e marchar em outra direção. Não, File não queria que ela fosse. O desaparecimento de suas tropas seria um golpe diante daquele iminente exército de mantos brancos. E Perrin precisaria da guarda alada novamente, suspeitava File. Não, File disse. Partir não ajudará em nada os rumores, Berelin. Vai servir tanto quanto me matar, disse a mulher secamente. Se nós brigarmos e você de alguma forma conseguir me matar, tudo que será dito é que você descobriu a infidelidade de seu marido e ficou furiosa. Não consigo ver como isso ajudaria a sua posição. Isso apenas encorajaria os rumores. Você vê o meu problema, então, disse File, deixando transparecer sua exasperação. Parece não haver como se livrar desses rumores. Berelin a estudou. A mulher havia prometido uma vez que levaria a Perrin. Tinha quase jurado isso. Ela parecia ter desistido disso, em parte, recentemente, e seus olhos mostravam indícios de preocupação. Ela percebe que deixou isso ir longe demais, pensou File, compreendendo. É claro, Berelin não esperava que File voltasse de Malden. Foi por isso que ela fez uma jogada tão ousada. Agora ela percebia que havia exagerado. E ela pensou legitimamente que File estava desequilibrado o suficiente para duelar com ela em público. Eu nunca quis isso, Berelin, disse File voltando para a tenda. E nem Perrin. Suas atenções são um aborrecimento para nós dois. Seu marido fez pouco para me dissuadir, disse Berelin de braços cruzados. Durante sua ausência, houve momentos em que ele me encorajou diretamente. Você o entende tão pouco, Berelin. Era incrível como a mulher podia ser tão cega enquanto era tão esperta de outras maneiras. Então você afirma, disse Berelin. Você tem duas opções agora, Berelin, disse File indo até ela. Você pode lutar comigo e uma de nós morrerá. Você está certa, isso não acabaria com os rumores, mas acabaria com suas chances com Perrin. Ou você estaria morta, ou seria a mulher que matou a esposa dele. Sua outra escolha, disse File, encontrando os olhos de Berelin, é encontrar uma maneira de desfazer esses rumores de uma vez por todas. Você causou essa bagunça. Você vai consertar isso. E havia sua aposta. File não conseguia pensar em uma saída para a situação, mas Berelin era muito mais especializada nesse aspecto do que ela. Então File veio, preparada para manipular Berelin a pensar que ela estava pronta para fazer algo irracional. Então deixara a impressionante perspicácia política da mulher atacar a situação. Funcionaria? File encontrou os olhos de Berelin e se permitiu sentir sua raiva. Sua indignação com o que havia acontecido. Ela estava sendo espancada, congelada e humilhada por sua inimiga comum. E durante isso, Berelin teve a ousadia de fazer algo assim? Ela encarou os olhos da primeira. Não. Farley não tinha tanta experiência política quanto Berelin. Mas ela tinha algo que a mulher não tinha. Ela amava Perrin. Profundamente. Verdadeiramente. Ela faria qualquer coisa para evitar que ele se machucasse. A primeira estudou. Muito bem, disse ela. Que assim seja. Tenha orgulho de si mesma, Farley. É raro me livrar de um prêmio que há muito desejo. Você não disse como poderíamos nos livrar dos rumores. Pode haver um método, disse Berelin. Mas será desagradável.
File ergueu uma sobrancelha. Precisamos ser vistas como amigas, explicou Berelém. Lutar, estar em desacordo, isso vai alimentar os humores. Mas se formos vistas passando tempo uma com a outra, isso os desarmará. Isso, misturado com uma renúncia formal da minha parte aos humores, provavelmente será o suficiente. File sentou-se na cadeira que estava usando antes. Amigas? Ela detestava essa mulher. Teria que ser um ato crível, disse Berelém, levantando-se e caminhando até a mesa de serviço do canto da tenda. Ela se serviu de um pouco de vinho gelado. Só isso funcionaria. Você também encontrará outro homem, disse File. Alguém a quem você pode dar atenção, pelo menos por um tempo, para provar que você não está interessado em Perry. Berelém ergueu a xícara. Sim, ela disse. Suspeito que isso também ajudaria. Você pode fingir File Ni Bashir Tiba... Nossa, que nomezinho. Aibara. Você acreditou que estava pronta para matá-la por causa disso, não é? Pensou File. Eu consigo. Berlém fez uma pausa. A taça devia meio caminho dos lábios. Então ela sorriu e bebeu. Vamos ver então, disse ela, baixando o copo. O que vem disso? Eu prefiro ter feito como Randy e pegado as duas.